Imagine abrir um livro antigo, escrito há milhares de anos, e encontrar nele descrições tão detalhadas que parecem narrar acontecimentos da era moderna, como se o autor tivesse visto o futuro com os próprios olhos. Essa é exatamente a sensação quando mergulhamos em Levítico 26 e Deuteronômio 28. Esses capítulos não são simples textos religiosos. Eles são um pacto, um contrato divino, uma aliança solene entre o Criador e um povo escolhido. Ali está escrito com clareza que se esse povo seguisse as instruções, desfrutaria de bênçãos sem medidas, colheitas abundantes, paz nas cidades, vitórias nas batalhas e prosperidade em todas as áreas da vida. Mas, se rejeitasse os mandamentos, se virasse as costas para a verdade, enfrentaria consequências dolorosas, descritas como maldições que atravessariam gerações. Agora, faça uma pausa e reflita. Quais povos da terra viveram uma história marcada por expulsão de suas terras, perda de identidade, escravidão cruel e dispersão por diferentes nações? A resposta não é tão simples, mas há um grupo que se encaixa perfeitamente nessa profecia: os hebreus e os povos africanos levados nos porões dos navios negreiros. Os textos sagrados dizem: Yahweh te enviará de volta em navios, a um caminho do qual eu disse, nunca mais o verás. E lá sereis vendidos aos vossos inimigos como escravos e servas, mas ninguém vos comprará. Deuteronômio 28, 68. Pense nessa imagem. Navios, homens, mulheres e crianças acorrentados, roubados de suas terras, embarcados como mercadorias, atravessando o oceano e sem direito à própria dignidade. Não parece uma coincidência assustadora? Muitos historiadores preferem chamar o tráfico negreiro de um capítulo da economia mundial, mas quando olhamos pelas lentes da Escritura, percebemos algo mais profundo. Era um cumprimento anunciado. Como se as páginas da profecia gritassem para cada geração que o afastamento da aliança teria um preço terrível. E aqui está o gatilho que mexe com a mente. Será que esse sofrimento foi apenas um acaso histórico? Ou fazia parte de um plano já revelado séculos antes? Se as palavras escritas em Levítico 26 e Deuteronômio 28 são verdadeiras, então o tráfico de milhões de pessoas não foi apenas uma tragédia humana, mas também um sinal profético. Imagine a cena: uma vila tranquila na África ou uma comunidade hebraica vivendo sob domínio estrangeiro. De repente, guerreiros invadem, capturam jovens, acorrentam famílias inteiras, o choro das mães ecoa, os gritos dos filhos se perdem na distância. Esses prisioneiros são levados até a costa, jogados em navios fétidos, amontoados em porões escuros, sem ar, sem luz, sem esperança. Quantos morreram no caminho? Quantos sequer chegaram vivos às Américas? Agora compare com as Escrituras. Vossos filhos e vossas filhas serão entregues a outro povo, e os vossos olhos verão e desfaleçam de saudades todo dia, mas vossas mãos nada poderão fazer. Deuteronômio 28, 32. Não é como se a história tivesse sido escrita antes de acontecer? Essas passagens não descrevem apenas perdas materiais. Elas falam de identidade destruída.
O texto anuncia que aquele povo perderia até o próprio nome, a própria herança, a própria lembrança de quem era. E quando olhamos para os descendentes desses escravizados, vemos a realidade. Gerações inteiras que já não sabem mais a língua de seus ancestrais e foram forçados a adotar culturas e crenças impostas. E aqui surge outro gatilho. Será que você já se perguntou por que tantas culturas africanas e hebraicas foram apagadas das memórias dos descendentes nas Américas? Não foi apenas dominação colonial, foi também cumprimento de uma maldição anunciada. O mais impactante é perceber como essas maldições não foram passageiras. Elas não se limitaram a uma ou duas gerações. Elas ecoaram por séculos. Mesmo depois do fim formal da escravidão, as cicatrizes continuaram. Desigualdade, racismo, exclusão social, miséria em territórios de diáspora, tudo isso são marcas que refletem exatamente o que está escrito. Serás por objeto de espanto, provérbio e motejo entre todos os povos para onde Iarro te levará? Deuteronômio 28, 37. E agora vem o ponto que prende o coração. Se isso realmente é cumprimento de profecias, o que mais ainda falta acontecer? Se o sofrimento foi anunciado e se cumpriu, não será também que a restauração está prometida e virá no tempo certo? Esses textos não foram escritos para causar medo apenas. Eles foram escritos para mostrar que a aliança é real, que o Criador cumpre o que fala. Se ele cumpre as maldições, certamente também cumprirá as promessas de libertação. Mas para compreender essa esperança, primeiro é necessário encarar a verdade do passado. Ao longo dos séculos, muitas histórias foram contadas. Algumas exaltam reis e impérios, outras glorificam batalhas e conquistas. Mas há acontecimentos que, curiosamente, permanecem silenciosos nos livros oficiais de história. Por quê? Talvez porque a verdade seja tão desconcertante que desafia toda a compreensão humana. Ou talvez porque a verdade seja mais profunda do que simples datas e eventos. Ela é profética, anunciada por Iarro muito antes de qualquer registro histórico. Em Deuteronômio 28, Iarro declara: Iarro enviará sobre ti a maldição, confusão e destruição em tudo que empreenderes. Serás por objeto de espanto, provérbio e reprovação entre todos os povos que Iarro, teu Criador, levará. Deuteronômio 28, 15. Ao ler essas palavras, percebemos uma descrição que ultrapassa o tempo. Os hebreus dispersos pelas nações, os africanos arrancados de suas terras e vendidos como mercadoria, os descendentes que sofreram marginalização, violência e perda de identidade. Tudo isso parece ecoar exatamente o que está escrito. Não é coincidência, é cumprimento. Levítico 26 detalha ainda mais: se não ouvirdes a mim e não guardardes os meus mandamentos, vos castigarei 7 vezes mais por vossos pecados, e vossas cidades serão desoladas. Vossa terra estará estéril e sereis espalhados entre as nações. A profundidade dessa profecia é esmagadora. Pense nos milhões de africanos arrancados de seus lares e levados ao desconhecido,
atravessando oceanos em embarcações abarrotadas, tratados como objetos. Quantos perderam a vida antes de chegar às Américas? Quantos sobreviveram, mas tiveram sua dignidade, cultura e fé arrancadas? Tudo isso reflete a promessa de Yahweh, de dispersão e sofrimento para aqueles que se afastam da aliança. Essas passagens nos fazem questionar: por que tantas histórias de sofrimento humano se repetem? Será que a história é mera coincidência ou há um padrão profético em ação? Considere agora as palavras em Deuteronômio 28, 68. Yahweh te trará de volta em navios, a caminho do qual eu disse, nunca mais o verás. E lá sereis vendidos aos vossos inimigos como escravos e servos, mas ninguém comprará vosso alívio. Leia lentamente: navios, retorno forçado, vendas e escravidão. Um cenário que se repete nos séculos, descrito em detalhes, antes mesmo dos eventos acontecerem. O choque não está apenas na precisão da profecia, mas na persistência de seu cumprimento ao longo da história. Muitos estudiosos modernos tentam explicar a escravidão africana e o tráfico negreiro como fenômenos econômicos, políticos ou sociais. Mas as Escrituras nos mostram algo muito maior, uma mão profética que molda a história, revelando consequências para a desobediência e afastamento da verdade. Cada cadeia, cada navio, cada porto de desembarque, cada venda de um ser humano ecoa essas palavras antigas. Levítico 26 acrescenta um detalhe que poucos percebem. E se, mesmo assim, não me ouvirdes, castigarei vossa terra com pavor, doenças e fome. Vossos inimigos a devorarão e serei vosso terror constante. O pavor, a fome, a doença, a guerra, todos esses elementos estão presentes no sofrimento histórico das populações escravizadas. Não é coincidência que muitas comunidades de descendentes tenham enfrentado condições de miséria extrema, violência contínua e marginalização por séculos. Tudo isso, novamente, encontra paralelo nas Escrituras. Mas a história não termina na escravidão. A profecia continua, mostrando um padrão que vai além do sofrimento imediato, a perda de identidade. Em Deuteronômio 28, 37, lemos: serás por objeto de espanto, provérbio e motejo entre todos os povos, para onde Yahweh te levará. O nome, a cultura, a língua, tudo foi submetido a um apagamento sistemático. Os descendentes muitas vezes não sabem de onde vieram, quem foram seus antepassados ou quais eram suas tradições. Essa perda de memória cultural é exatamente o que as Escrituras descrevem. E aqui entra um gatilho mental poderoso. Imaginar o próprio sofrimento se repetindo ao longo das gerações, a sensação de impotência, a impossibilidade de mudar o destino. Mas a Escritura não para no sofrimento. Ela deixa uma luz no fim do túnel. O mesmo Criador que anuncia maldições também promete restauração e aliança. Se voltardes a mim, ainda que vossos pecados sejam como escarlate, vos tornarei brancos como a neve. Se ouvirdes a minha voz e guardardes meus mandamentos, eu vos trarei de volta e vos abençoarei. Essa esperança é crucial. Ela mostra que o sofrimento,
por mais intenso que seja, não é sem propósito. Há um plano maior e a restauração está prometida àqueles que se voltarem para a verdade. Se você está percebendo como essas verdades são impactantes e quer continuar mergulhando nas Escrituras para compreender o plano do Criador para a humanidade, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma revelação profunda. Voltando à narrativa. Ao estudar a história do tráfico negreiro, percebemos padrões impressionantes. Cidades inteiras perderam populações inteiras, comunidades foram destruídas e a dispersão geográfica ocorreu exatamente como descrito nas profecias. Cada evento histórico é como uma peça de um quebra-cabeça profético sendo montada diante dos nossos olhos. Levítico 26 e Deuteronômio 28 não apenas narram acontecimentos futuros, eles alertam sobre causas e consequências, sobre escolhas e caminhos. A experiência histórica de hebreus e africanos não é exceção, mas cumprimento fiel dessas palavras. Imagine então cada nome perdido, cada memória apagada, cada lágrima derramada no convés de um navio negreiro. Tudo isso é a voz das Escrituras se manifestando na história humana. É impossível compreender a magnitude do sofrimento sem reconhecer a profecia por trás dele. E aqui está o insight que desperta ainda mais curiosidade. Não estamos apenas olhando para o passado, mas também para o futuro. Se Yahweh cumpre suas promessas de maldição, ele também cumpre suas promessas de restauração. A verdade e a justiça final ainda serão reveladas, e aqueles que buscam a verdade têm um papel na compreensão e preservação dessa herança. Enquanto exploramos as páginas sagradas, percebemos que as Escrituras não se limitam a anunciar consequências. Elas também revelam a natureza do Criador e a profundidade de sua justiça. Em Levítico 26, 18-20, Yah afirma: Se por essas coisas não me ouvirdes, castigarei-vos 7 vezes mais pelos vossos pecados. Comerás o fruto do vosso esforço e vossos inimigos sobre vós reinarão. Repare na precisão das palavras. Cada sofrimento, cada guerra, cada perda de autonomia de um povo não é um acaso, é consequência da desobediência à verdade. Ao analisarmos a história dos hebreus e dos africanos levados à força para terras distantes, vemos que essa profecia se manifesta de forma impressionante. Navios, correntes, aldeias desertas, famílias separadas, tudo ecoa a narrativa divina. Em Deuteronômio 28, 36, 37, encontramos outra advertência poderosa. O Senhor te sujeitará a outros povos, teus olhos verão e desfaleceis de saudades todo o dia, mas vossas mãos nada poderão fazer. Serás objeto de espanto, provérbio e motejo entre todos os povos. Essa descrição não se limita a meras palavras. Ela reflete a experiência de milhões que foram arrancados de seus lares, vendo sua liberdade e dignidade negadas, sendo tratados como mercadoria, privados de qualquer capacidade de mudar seu destino. Cada gesto, cada lágrima, cada grito de desespero parece cumprir exatamente essa passagem. E ainda mais, Levítico 26, 27 e 28 alerta: Se mesmo assim não me ouvirdes, castigarei-vos ainda mais severamente. Quebrarei o orgulho do vosso coração
e castigarei vossos homens e mulheres. Quando pensamos na força brutal imposta sobre homens e mulheres durante o tráfico negreiro, famílias despedaçadas, comunidades destruídas, entendemos o peso profético dessas palavras. O sofrimento físico, social e espiritual não era apenas consequência humana, era de fato eco de um plano divino anunciado milênios antes. Mas não podemos esquecer. A Escritura sempre deixa uma possibilidade de retorno. Levítico 26, 40-42 nos revela: se vos humilhardes e confessardes a vossa iniquidade e reconhecestes a minha voz, então lembrar-me-ei da minha aliança com os vossos antepassados e vos livrarei da escravidão e trarei restauração à vossa vida. Aqui está o ponto crucial. A mesma mão que castiga também restaura. A esperança está sempre presente, mesmo nas circunstâncias mais desoladoras. E é essa esperança que precisa ser transmitida a todos aqueles que se sentem perdidos, sem raiz ou direção. Se pararmos por um momento, percebemos que as Escrituras falam de uma verdade contínua, não apenas de eventos isolados. O ciclo de maldição, dispersão e opressão aparece repetidamente, mas sempre com a promessa de redenção àqueles que retornarem ao caminho da verdade. Imagine agora a força das palavras de Deuteronômio 28:48. Servireis a vossos inimigos, que Iá enviará contra vós, em fome, sede, nu, necessidade e ausência de tudo. Eles te afligirão continuamente. Cada história de escravidão, cada momento de opressão e miséria pode ser visto sob esta lente, não como mera coincidência histórica, mas como cumprimento de uma profecia. A fome, o cativeiro, a perda de liberdade, a opressão prolongada, tudo se alinha com estas palavras. Levítico 26, 31, 33 acrescenta ainda mais detalhes. Vossas cidades serão destruídas e vosso santo lugar será profanado. Serei vosso terror constante e sereis dispersos entre as nações. Quantas aldeias foram incendiadas, quantas sinagogas, templos e centros comunitários profanados ou destruídos ao longo dos séculos de opressão. Cada evento histórico, observado sob a lente das Escrituras, revela uma linha profética contínua. A dispersão de povos inteiros, a perda de identidade, as cidades destruídas, tudo corresponde exatamente ao que foi escrito. E aqui surge um outro gatilho mental poderoso: a indignação. A consciência humana sente a injustiça, mas quando associamos isso ao cumprimento profético, sentimos uma mistura de temor, respeito e fascínio. A história não é apenas história, é eco da voz divina. Deuteronômio 28, 64, 65 continua: Iá vos espalhará entre todos os povos, do fim da terra ao outro extremo. Lá servireis a deuses estranhos de madeira e pedra, sem usufruir de liberdade. Vosso coração se angustiará e vosso corpo se enfraquecerá de medo e sofrimento. Essa passagem descreve não apenas o deslocamento geográfico, mas também a alienação espiritual e cultural. Os descendentes dos escravizados, privados de seus costumes e fé, se encontraram em um mundo onde eram obrigados a se submeter a crenças estrangeiras. A profecia, portanto, não se limita a eventos físicos, mas abrange também a alma e a identidade de um povo. E ainda mais, Levítico 26, 43, 44 afirma: mesmo quando no exílio, ainda que vos humilheis e vos convertais,
não deixarei de lembrar a aliança com os vossos antepassados. Tragam perdão e retorno à obediência, e eu não vos rejeitarei. Aqui, novamente, surge a esperança. Mesmo após séculos de sofrimento, Yah promete restauração e reconexão. É um convite à reflexão. Entender o passado não é apenas reconhecer dor, mas também reconhecer a possibilidade de reconciliação e alinhamento com a verdade. Cada lágrima derramada, cada grito silenciado, cada perda de identidade histórica foi registrado e lembrado. A profecia se cumpre, mas também oferece um caminho para a redenção. É um convite ao espectador para perceber que a história não é aleatória, é uma narrativa divina que ensina sobre justiça, obediência e esperança. O chamado final desta parte é claro: compreender a conexão entre a opressão histórica e as Escrituras nos permite entender melhor a nossa própria herança, aprender com os erros do passado e buscar o caminho da verdade. Ao chegar nesta fase da nossa reflexão, é impossível ignorar a magnitude do que as Escrituras nos revelam. Se Levítico 26 e Deuteronômio 28 narraram com precisão os sofrimentos do passado, também abrem uma porta para a esperança, mostrando que a justiça e a restauração do Criador não falham. Levítico 26, 40 a 42 declara: Então, reconhecendo os vossos pecados e a iniquidade dos vossos pais, se vos humilhardes e confessardes a minha voz, lembrarei da minha aliança com os vossos antepassados e trarei restauração à vossa vida. Essa promessa é clara. Mesmo diante das consequências mais severas, dispersão, escravidão, perda de identidade, existe um caminho de retorno. Um caminho que não depende de sorte nem de circunstâncias humanas, mas do alinhamento com a verdade de Yahweh. Deuteronômio 31 ao 3 reforça: Quando todas estas coisas sobrevierem a ti, a bênção ou a maldição, e te fizeres voltar a Yahweh, ouvindo a sua voz e guardando os seus mandamentos, então Yahweh, o teu Criador, trará de volta os teus cativos e terá compaixão de ti, e te ajuntará de todas as nações onde foste disperso. Aqui está o ponto crucial. O sofrimento não é eterno. A dispersão e as consequências da desobediência não são finais. Existe uma promessa de restauração e reconexão com a verdade. É uma oportunidade para cada descendente dos povos que sofreram escravidão e opressão reconhecer sua herança, compreender seu passado e caminhar em direção à libertação espiritual e cultural. Imagine o impacto dessa promessa. Milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, marcadas pela dor histórica, agora têm uma chance de reconexão com sua identidade original, suas tradições e, acima de tudo, com Yahweh. É um chamado à reflexão profunda. Não estamos à mercê do acaso, mas diante de um plano divino que respeita a justiça, mas também oferece misericórdia e redenção. Levítico 26, 44 a 45 acrescenta ainda: Apesar da vossa dispersão, ainda que em exílio entre os povos, lembrarei da minha aliança e não vos rejeitarei, não destruirei a minha aliança com os vossos antepassados. Essa é uma mensagem de esperança poderosa para todos que sentiram perda, abandono e injustiça. Mesmo nos momentos mais sombrios, a promessa divina permanece viva. Mas o texto não se limita a consolar. Ele também nos desafia a agir, a buscar conhecimento
e a compreender a verdade. Deuteronômio 28, 13 a 14 declara: Iarro te fará cabeça e não cauda. Estarás acima e não por baixo, se ouvires os mandamentos do Criador e guardares os seus estatutos. Essa é uma chamada à ação. Reconhecer a verdade, estudar as Escrituras, manter a fé e transmitir esse conhecimento às próximas gerações. É uma oportunidade de romper ciclos de ignorância e esquecimento, de reconectar-se com a herança espiritual e cultural que foi quase apagada. Outro trecho impactante, Levítico 26, 12, diz: Andarei entre vós e serei vosso Criador, e vós sereis o meu povo, e eu serei vosso Iarro. Essa promessa de presença direta é transformadora. Mostra que a restauração não é apenas externa, reconstruir cidades, culturas e memórias, mas também interna. É sobre reconectar corações e mentes com a verdade, restaurando a integridade espiritual. Enquanto refletimos sobre o passado e reconhecemos o cumprimento das profecias, também percebemos que cada ato de injustiça histórica, cada lágrima, cada perda, foi registrado nas Escrituras. E ainda assim, há espaço para a reconciliação, para a cura e para a construção de um futuro diferente. Deuteronômio 30, 19 reforça este chamado. Hoje ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Essa escolha não é apenas individual, ela se estende às comunidades, às famílias e às nações. É um convite a refletir. Diante do conhecimento do passado e da promessa de Iarro, você escolhe perpetuar o ciclo de dor ou participar da reconstrução da verdade e da restauração espiritual?